Se você quer aprender a instalar fechadura eletrônica, você está no vídeo certo. Eu vou te passar hoje o passo a passo de instalação de fechaduras digitais, fechaduras touchscreen, fechadura eletrônica, que são basicamente muito parecidas umas com as outras. A gente divide basicamente em 3 passos. Primeiro passo, adequação da madeira, a gente tem uma furação e um corte. Segundo passo, montagem da fechadura. E o terceiro passo, a configuração. Nós vamos usar para isso essa fechadura que é uma Intelbras FR201, mas o passo a passo que a gente passar para você aqui vai servir para várias outras fechaduras com uma ou outra adequação na parte da montagem. Então sejam bem-vindos ao Dicas do Fred e bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir aqui a embalagem para mostrar para vocês, num resumo, o que vem dentro dessa embalagem, tá legal? Então a gente está aqui abrindo a embalagem, o plástico superior eu já tinha tirado, essa embalagem vem com um suportezinho de plástico aqui para receber os itens que tem dentro dela, tá legal? Estou aqui com a embalagem vazia, vou deixar ela de lado. E aqui dentro a gente tem várias coisas. Aqui dentro a gente tem 2 manuais. A gente tem um manual do usuário e um manual de instalação, tá legal? Esse daqui é o manual de instalação. Já vou trabalhar nele com vocês. Só que esse daqui eu quero só mostrar para vocês. Esse aqui é o manual do usuário, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o manual do usuário. Importante para as configurações e para o uso do dia a dia. Vamos deixar o manual do usuário aqui de lado, a embalagem dele também. Então a gente vai usar bastante o manual de instalação, só que o manual de instalação é um ponto de apoio fundamental, mas a gente não consegue fazer a instalação sem esse gabarito, tá legal? Esse daqui é o gabarito de instalação, gabarito para fazer a preparação da madeira. Vocês vão perceber que esse aqui vai ser o nosso primeiro passo. Passando do aspecto dos manuais para as próximas partes, a gente tem aqui, ó, a parte interna da fechadura, que tem o touchscreen, que é essa parte aqui, ó. Eu vou tirar ela aqui de dentro da embalagem. E você vai conseguir instalar essa fechadura numa porta que tenha pelo menos 35 milímetros de espessura, que é o caso dessa porta aqui, tá bom? Então, você tem uma porta com 35 milímetros, você instala ela direto. A sua porta tem menos de 35 milímetros, aí você vai utilizar esses calços aqui, ó. Vem esse conjunto de calços, são 3 peças, cada um com uma medida de espessura diferente, ó, o mais fino, do meio mais grosso, aqui mais 3 pecinhas. Isso para o caso de eu ter que, você peguei uma porta muito fina, uma porta metálica ou coisa do tipo, e vou ter que fazer complementação. Nesse caso, nós não vamos usar isso aqui. Isso daqui é a parte onde entra as linguetas de tranca, e isso daqui é o acabamento que a gente precisa colocar. Aqui dentro vai um imãzinho também, que é um sensor magnético, que é essa pecinha que está aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês, que é essa pecinha que está aqui. Ó. Essa pecinha que está aqui, é o sensor magnético dela. Vem também um conjunto de baterias, porque ela é a bateria, tá legal? Os parafusos necessários estão aqui, sempre sobra para espessuras diferentes de porta. E vem também essas 3 tags aqui, ó. Tag 1, tag 2 e tag 3. Eu não estou com senha, não estou com aplicativo, usa tag. Agora vamos para o procedimento de instalação. Qual altura, Fred? Não existe uma recomendação do fabricante, isso está no manual, tá? Não é que está no manual do jeito que eu estou falando, o que tem no manual. Evite, está no manual desse jeito, evite colocar a sua fechadura muito próximo da parte de cima ou da parte de baixo. Ou seja, ele não cravou uma medida. Eu gosto de usar 1,35 m, 1,30 m, que fica acima da fechadura padrão ou também do puxador. Não é comum, tá, gente, você ter uma fechadura convencional e uma fechadura eletrônica. Os clientes desse apartamento pediram para deixar os dois. O mais comum é você ter um puxadorzinho cromado, bem chique, e a fechadura eletrônica separada. Vou fazer a marcação aqui de 1,30 m para ter um ponto de referência. E esse gabarito de perfuração, ele vem com várias posições. Nós vamos usar qual gabarito? Nós vamos usar esse gabarito aqui, ó. Esse gabarito aqui. Por que esse gabarito? Olha só, é aqui, ó. Aqui a gente tem o gabarito exatamente na posição que ele tem que ficar. Essa é a posição do gabarito. Deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês algumas coisas, ó. Olhando aqui de perto, vocês vão ver que tem letras que estão de ponta cabeça. Essas que estão de ponta cabeça são referência para quem está utilizando o outro lado do gabarito. Nós vamos usar esse lado e aqui a gente tem uma informação muito importante. Olha aqui, ó. Está escrito porta aqui, ó. Então esse é o limite exato da porta. Essa folhinha tá cheia de pedaço de papel que eu vou conseguir tirar porque é perfurado, microperfurado, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho o parafuso A, qual é o parafuso A, Fred? É esse daqui, ó. Esse daqui é o parafuso A. Então eu vou usar o parafuso A que está na embalagem de parafuso. Só que para facilitar a marcação, isso aqui sai, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para facilitar a marcação, isso daqui sai, ó. Tá vendo? Viu como ele saiu? Saem todos, vou tirar eles aqui. Tá? E aqui vocês vão perceber o quê? Saíram esses 2 de baixo. Eu tirei, né? Na verdade, esses 2 de baixo, esses 2 de cima e o do eixo, para fazer a primeira fase de marcação. Vou dar outra dica para vocês, que é interessante aqui, ó. Dobra na medida da porta, ó. Faz essa dobra aqui na medida da porta, tá vendo? Tô fazendo essa dobra aqui, ó. Vou fazer aqui sem apontar para a câmera, que fica mais fácil para eu fazer. E aí, quando tiver dobrado, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, eu fiz a dobra na medida da porta, tá vendo? Fiz a dobra aqui. Aí fica mais fácil de eu colocar no batente. Tá? Coloco ela aqui no batente. A altura que eu havia marcado é essa daqui.
Aí eu vou encostar aqui e vou fazer as marcações dos furos. Esse. Na verdade, os de baixo eu nem preciso furar, porque o parafuso é rosca soberba. É só para eu ter a referência mesmo. O que eu vou precisar para fazer o furo de entrada dessa peça aqui? Aquele furo do eixo é esse aqui, ó. É esse corpo aqui que vai entrar naquele furo do eixo. Eu vou precisar para isso de uma broca de 32 milímetros. Ela vai ser encontrada no mercado dessa forma aqui, ó. Essa é uma opção, tá, gente? Tem outras, tem brocas muito melhores. Eu estou usando uma simplesinha para mostrar para vocês. Essa é de 32. Você pode encontrar ela como 32 ou se tiver em medidas de polegada, vai ser 1 1/4, tá bom? Aí eu vou entrar com a broca aqui e vou começar a fazer o furo. Vou explicar outra coisa aqui para vocês. Essa broca, da ponta da broca até quase o final dessa concavidade da serra-copo, existe uma medida que ultrapassa um pouquinho a espessura dessa porta, tá? A espessura da porta. Então, quando eu acabar de fazer esse furo aqui, ele não vai ter furado toda a porta com a serra-copo, mas vai ter aparecido a ponta do outro lado. Aí eu abro a porta e termino o furo pelo outro lado, tá bom? Ó, vocês vão perceber que a broca vai entrar sem precisar fazer furo, tá vendo? Apareceu o furo do outro lado. Eu vou terminar ele aqui. Ó, saiu quase como se fosse uma cavilha de serralheria, tá vendo? Terminei de fazer esse furo, que é o furo... Na verdade, nesse lado da porta é o único furo que a gente faz. Como a porta é maciça, ele ficou bem legal. Vou dar uma limpada aqui. Eu usei uma técnica que eu aprendi em Harvard para fazer limpeza. Agora a gente vem com essa peça aqui por dentro. E para colocar essa peça, a gente vai utilizar aquelas outras marcações que eu fiz. Ó, as marcações do gabarito são essas aqui. Peça que vai fixada e o gabarito. Tá vendo como é que ela é? Coincide certinho. Essa é a posição que eu vou começar a fazer essa montagem agora. Aqui é só eu encontrar as marcações que a gente fez, que elas estão exatamente aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a fixação dessa peça com os parafusos de letra A. E eu costumo colocar eles dentro de um potinho, porque aqui não dá pra gente ficar manuseando muito, tá? Então eu pego um potinho e coloco aqui dentro. Tá legal? Estou com os parafusos aqui. Agora eu vou pegar os parafusos que eu preciso para utilizar agora. Para a fixação desses parafusos, você pode usar uma parafusadeira com a ponta Phillips, ou, se você não tiver parafusadeira, você pode usar uma chave Phillips de tamanho médio ou de tamanho grande, mas não gigante. Tá, vou começar aqui com a Phillips. Ó. Aí eu seguro ele aqui e vou com ele bem no eixo da marcação que eu fiz. Como a porta é de pinos, eu não preciso fazer um furo mais fino primeiro, senão eu trabalharia aqui com uma broquinha de 2 milímetros para começar o furo, entendeu? Mas não há necessidade porque a porta é de pinos, então ela é macia o suficiente para eu fazer o furo direto com o parafuso. Então coloquei os dois de baixo, posicionei a peça de maneira a ela ficar bem alinhadinha. Agora eu vou confirmar o alinhamento dela aqui, ó, e vou colocar os parafusos de cima, esses dois aqui de cima. Porque se eu colocar no meio, corre o risco de a peça não ficar equilibrada a parte de cima, entendeu? Vou usar a parafusadeira, ó, que é bem mais rápido. Lembrando que a posição aqui é essa. Acho que na hora que eu estava mostrando eu mostrei assim, mas é essa. Por quê? Porque aqui a gente tem a lingueta que sai para manter a porta trancada. E ela vai para onde? Vai para dentro do batente. Então a posição é essa. Encaixei. Tá ok. Tá devidamente encaixado. Agora a gente vai trazer essa outra peça aqui, ó. E essa peça, do lado de fora ela só fica encaixada, mas do lado de cá ela vem presa. Aqui a gente coloca ela, ó. Vem aqui pro outro lado, ó, e puxa ele para ele encaixar aqui. Tá vendo? E fica desse jeito. Olha lá, ó. Deu para ver? A parte do touching, a parte de dentro. E agora eu vou pegar os parafusos aqui que eu vou utilizar. E para fixação da parte de fora, vem sempre 3 opções de parafuso aqui na embalagem, que é essa, essa e essa. Você vai escolher de acordo com a espessura da porta. Eu já coloquei um deles ali, vou colocar o outro agora. Procura dar um torque aqui. A gente não tem torquímetro na obra, mas dá um torque que não seja muito exagerado para não danificar a peça, tá? Tem que ficar bem firme, mas não pode danificar a peça. Como não tem acesso do outro lado, então não vai ter muita facilidade para ninguém chegar e violar sua porta por conta de um aperto aqui que não foi rigorosamente calibrado. Tá legal? Aí você dá uma olhada de frente para ela, para ver se ela está bem niveladinha. No caso aqui já ficou, a parte de dentro, a parte de fora também. E aí a gente parte para a próxima etapa. Agora a gente vai finalizar a montagem da parte da fechadura que fica na porta. Vocês viram que eu fiz um furo, tá? Encaixei as peças, aparafusei. Agora eu vou entrar com essa daqui. Lembrando, aqui eu tenho a lingueta que vai para lá, tá bom? Então eu vou entrar com ela aqui agora. Ó, eu vou encaixar aqui o jack aqui dentro. Vou colocar ele aqui na posição em que ele deve trabalhar. E aqui não tem segredo, tá, gente? É uma posição que o encaixe
Ele inclusive clipa na hora que você acaba de colocar e não tem muito segredo, não tem como errar. Posição de encaixe dele não, tá? É um tipo de encaixe que tem uma posição só de entrada. Você fez o encaixe dele aqui, só não pode forçar os fios, tá, gente? Evita de fazer qualquer tipo de esforço desnecessário nos cabos aqui dentro, para não danificar nada. E ele sempre tem uma folguinha para esse cabo se acomodar. E você acomoda ele também de maneira a não dar nenhum tipo de pressão, sabe? Às vezes metal, quando você está encaixando, vai e mastiga o fio. Evita isso. Daqueles parafusos que eu abri a embalagem, vem 4 que são assim, ó, bem pequenininhos. Deixa eu pôr aqui na posição para mostrar para vocês. Ó. Vem 4 assim, ó, bem pequenininho. Esses aqui servem para segurar aqui do lado, ó, como eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vocês vão ver que a gente tem 2 de um lado e 2 do outro. Tá bom? E aqui a gente faz a fixação da capa interna. Aqui, ó. Coloca um parafuso, aí a gente tem mais tranquilidade para trabalhar. Agora eu posso soltar ele e pegar os outros 3. Você já imaginou se a gente está montando isso daqui e perde um parafuso? Acho que pensando nisso, né? A fábrica manda um a mais. Aqui a empresa mandou um de sobra. Porque é bem difícil achar um parafuso exatamente igual a esse. Pronto, aqui já está feita a montagem dela. A gente tem o lugar para onde ela abre, o lugar para onde ela fecha. Tá bom? E tá aqui, ó. Agora, qual é o próximo passo? Pensando na montagem, porque o terceiro passo é o de configuração. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Agora a gente vai fazer a instalação dessa peça aqui, ó. Lembrando que a gente tem aqui o lado do sensor, ó. Tem uma etiqueta marcando o lado do sensor, que nesse caso está para baixo. E o sensor vai ser colocado aqui. Deixa eu pegar o sensor para mostrar para vocês. O sensor que indica que a porta está fechada, porque quando a porta é encostada, você vai ver depois, você encosta essa porta, ela fecha, ela avança aqui com a lingueta para ficar trancada sozinha, entre aspas, ela é programada para isso. E aí você vai ver que tem 2 cavilhas para o sensor, tem uma aqui onde eu estou com o dedo e outra aqui. Isso por quê? Porque você pode colocar ela do lado esquerdo ou do lado direito, tá? E aí você tem as 2 cavilhas, aí você vai escolher como o lugar de pôr o sensor. Você procura a posição que ela fica aqui, no caso ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar desse jeito. O sensor está embaixo, eu vou colocar embaixo, que é aqui, ó. Deixa eu aproximar para vocês verem. Vou pôr aqui, ó, o sensor. E é bem simples, tá vendo? Na verdade é um ímã, é um metal magnetizado. Você vai entrar com ele aqui, ó. Entra e ele entra apertado. Já está no lugar dele, tá vendo? Já está no lugar dele. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou marcar a posição aqui de entrada da porta. Lápis na mão. Marcação de cima, de baixo. Está bem aprumada. Para isso aqui, gente, é interessante usar um nível, tá? Um nívelzinho de mão. Eu tenho um aqui, vou conferir já já. É que como nesse momento aqui eu só tenho 2 mãos, então eu estou utilizando um para marcar, outro para segurar. A gente tem bastante experiência, então a gente consegue acertar, quase sempre. O que eu vou fazer agora? Conferir. E já que a gente é exagerado, a gente usa um nível desse tamanhozinho assim, pequenininho, para confirmar, para ver se a medição está certa. E exatamente, está na posição. Então aqui a gente já pode fazer a cava com o formão. Aqui agora eu já uso uma outra técnica de limpeza. Aquela eu aprendi em Harvard, essa aqui eu aprendi em Cambridge. Ó, Harvard, Cambridge. Vamos lá, gente. Agora é aqui, ó. Encaixa, tá vendo? Deu o encaixe certinho. E vamos parafusar. Feito aqui, para fazer a fixação dessa peça, vocês vão perceber lá no fundo que tem 4 furos, 2 redondos e 2 ovalizados, certo? Como se fossem 2 furos excêntricos. O parafuso que vem é esse aqui, ó. É esse parafuso. Eu gosto de substituir pelo parafuso ponta-agulha, porque ele é mais fácil de furar. Mas o ideal é usar o que o fabricante manda. Aí você pega uma broca levemente mais fina do que ele, faz um furinho, porque aqui já não é mais pinos, aqui é madeira mais dura. Só que eu vou utilizar o parafuso ponta-agulha. Qual que é esse parafuso ponta-agulha que você usa, Fred? É o de drywall, tá? Parafuso para instalação de placas de gesso acartonado. Basicamente é disso que eu estou falando. Eu vou utilizar ele aqui, eu estou acostumado a utilizar, e ele dá um excelente resultado. Tá? Então eu vou encaixar a peça aqui, ó, novamente, colocar ela faceada com o batente. Ela, inclusive, encaixou também que ficou parada. E aí eu vou entrar agora com os parafusinhos que eu falei para vocês. Ó, a vantagem é essa, ele vai direto, porque é ponta agulha, é bem resistente. Deu para entender? Então, por isso que eu prefiro utilizar ele. Não é que o que vem do fabricante não seja bom, não.
Mas é que esse aqui é muito resistente e faz um trabalho bem bacana. Não vai fechar, como eu falei, por conta do sensor, por uma razão, tá sem as baterias ainda. Encaixou bem. Aqui na frente, vem esse acabamento, tá? Esse acabamento eu vou deixar para colocar depois. Ele tem aqui uma pequena dupla face que a gente retira para colocar, mas eu vou deixar ele para colocar depois, vou só mostrar como é que fica. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. Vou deixar ele guardado. Agora vamos para a bateria. Vamos para a bateria dele. Deixa eu abrir aqui. Ah, a bateria entra por aqui, tá, gente? Eu não falei no começo que eu ia fazer isso agora. Aqui embaixo tem um parafuso que você desrosqueia com a mão. Tá vendo aqui, ó? Parafusinho que você vem e desrosqueia com a mão. Ele não cai, tá? Ele tem uma arruela aqui, uma arruela elástica que chama aqui em cima segurando ele. Ele não vai cair. Pelo menos não vai cair facilmente. E aí aqui dentro, colocação de pilhas, né? De baterias convencionais. Eu gosto de trocar essas baterias pelas que você sabe o nome, né? Que dura bastante. E aqui tem a posição correta de encaixe delas, a gente vai colocar. Como é corrente contínua, ela tem polos positivos e negativos. E aí você tem que acertar os polos do jeito certo. Vou tirar aqui, porque ela ligou. Tá vendo? Ligou. Depois eu mostro para vocês lá de fora. Se eu apertar o botão aqui, ela já fecha. Entendeu? Se eu aperto, ela abre. Se eu aperto, ela fecha. Encostei, ela fecha sozinha agora, porque tem um sensor. Ó. Basta eu segurar. Deu para entender? Apertei, ela abriu. Ó. Tirei. Tá vendo? Vou encostar. Deixa eu pôr a câmera numa posição mais favorável para vocês assistirem esse movimento que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Que o movimento é esse aqui. Ó. Aqui vai ficar bom para vocês verem. Ó. Ela tá fechada. Botão, abre e fecha. Tá bom? Encostei ela no lugar. Segura uns 2, 3 segundos. Ó. Ela fecha. Tá vendo? Se eu quiser abrir, eu tanto posso apertar esse botão, como eu posso usar a mão aqui. Tá? O ideal é ficar usando o botão. É quando o botão dá algum problema, tá vendo? Vai fechar. Deu para entender? Agora eu vou só colocar isso aqui. Ó. Vou só colocar isso aqui de volta no lugar. Porque a gente já está com ela na posição. Aperto na mão mesmo, tá vendo? Um outro detalhe de finalização. Na porta nunca tem acabamento, nunca precisa. Já no contorno aqui, quase sempre você precisa calafetar. O que eu faço? Eu desmonto ela, eu marco aqui a posição, ó, com um lápis aqui, por exemplo. Eu venho aqui e marco a posição com lápis. Ó. Tá vendo? Estou fazendo o contorno, estou marcando a posição com lápis. Aí eu desmonto ela, passo uma fita crepe nessa parte que vai ficar exposta, monto de novo com a fita e calafeto ela com massa corrida. Posso fazer com a massa corrida direto e fazer uma limpeza em cima, Fred? Também pode, eu prefiro assim. Ou massa para madeira, que é melhor ainda. Próximo passo agora é a configuração, mas deixa eu falar para vocês, o vídeo já ficou muito longo, eu vou pedir já para você curtir, comentar, compartilhar, acredito que você já é inscrito aqui no nosso canal, agradeço demais por ter ficado até aqui e peço para você que entre no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, porque aí você vai conseguir acompanhar o passo a passo de configuração. Para eu não fazer um vídeo muito longo agora e para eu poder ter paciência de explicar com detalhes o processo de configuração, porque nesse ponto muita gente trava na hora de fazer a configuração de uma fechadura touchscreen como essa, porque você tem que configurar a senha, você tem que configurar as tags. É muito bacana, só que é bastante informação. Então clica no quadradinho que vai aparecer aqui do lado para você poder assistir o próximo vídeo, mas não se esquece, antes de sair desse, curte, comenta e compartilha. Engaja com a gente, dá essa força. Que Deus te abençoe e até aqui, ó.